Dose dupla hoje, mais um jogo falado no ar. Agora para falar sobre o Cruzeiro. Esse vídeo já estava mais ou menos programado para gravar. E como foi o tema do fim de semana, né, talvez, né, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o América por 2-1, né, pela primeira partida do campeonato, da semifinal do Campeonato Mineiro. E o Ronaldo foi vaiado. A torcida cobrou bastante o Ronaldo, xingou ele, e ele até desabafou depois. Ele já tinha desabafado antes numa live dele, né, na Ronaldo TV, reclamando de parte da imprensa, inclusive também. E foi no Twitter reclamar também dessas cobranças que ele vem recebendo na última partida, após a última partida. Né? E aí a gente tem alguns pontos para falar, vou falar um pouquinho da SAF e tal, mas tem alguns, tem um lado certo e um lado errado. Para mim os dois têm um pouco de razão, mas vamos lá. Passando sempre aqui para mostrar o segundapele-camisetas.com, rapaziada. Segunda Pele Camisetas Esportivas, você vai encontrar camisas de todos os tipos, de clubes do Brasil, de NBA, de clubes internacionais, de NFL, muita coisa. Dá uma olhadinha lá no site, tem novidades sempre chegando, sempre camisas atualizadas sobre momentos do esporte históricos ou atuais, camisas de lendas, de ídolos do futebol, muita coisa. Dá aquela olhada lá, dá uma moral. Tem cupom Jogo Falado que te dá direito a 30% de desconto. Então, não perde tempo, aproveita lá que tem muita coisa legal. Cruzeiro que agora, né, trouxe o D'Alessandro, o Andrés D'Alessandro, ex-jogador do Inter, para ser coordenador geral, né, do clube. E eu estava assistindo até o Samuel Venâncio para ver qual era a função do D'Alessandro, né, estudando um pouquinho, para não falar nenhuma besteira, é claro. E ele vai ser o elo, né, entre a direção e o elenco. Ele vai ter função de trabalhar junto com os analistas de desempenho a relação de contratação, de levar para a diretoria, de analisar. E vai ter o desenvolvimento também do sub-20, do sub-17, vai acompanhar de perto, né, os meninos da base. Ele teve que apaziguar uma briga, olha só, o D'Alessandro apaziguando uma briga, mas no vestiário, né, pós-jogo. E a temperatura está um pouquinho elevada lá, né. Depois da derrota, a torcida cobrou, como eu falei no começo do vídeo, e o Ronaldo falou que estava na UTI o Cruzeiro e está no quarto, mas ele vai tirar do hospital. Ele gosta de usar bastante essa expressão. E aí que entra o meu ponto. O Cruzeiro perdeu bastante jogadores esse ano. É normal um clube que sobe da Série B trocar, né, o elenco, porque o nível da Série A é muito diferente. Só que aí o problema é que a torcida mais reclama. Né? Tá contratando jogadores que de uma qualidade talvez um pouco duvidosa, alguns, né, algumas peças. E a torcida reclama disso, que não tá esperando. Eu peguei alguns comentários de torcedores e li, não tá esperando o elenco para brigar com o Palmeiras e Flamengo, por exemplo, mas um elenco para, né, conseguir uma certa tranquilidade ali, não sofrer até o fim, lutando contra o rebaixamento. O Cruzeiro esse ano tá com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas na campanha até agora. Entra na Copa do Brasil só nas oitavas, porque é o campeão da Série B, né? O campeão da Série B tem vaga direto para as oitavas. Essa campanha é só no Campeonato Mineiro. Então pegou realmente algumas equipes mais fracas e não conseguiu vencer, né? E acho que é aí que entra a preocupação do pessoal. O Pesolano falou, inclusive, eu vou até ler aqui, eu tô com a notícia aberta, ele pediu paciência para a torcida, mas é o que eu falei, acho que tem os dois lados. O Cruzeiro, o lado do Ronaldo, ele é o dono do clube, né? SAF tem essa questão também. Inclusive, eu só não tô com a camisa do Cruzeiro porque eu não tenho mesmo, tô com de uma SAF, né, que é o Bahia, e uma do próprio Ronaldo. Claro, ele não falou isso, não falou que era o dono, que ele mandava fazer o que queria, não, ele não falou isso. Mas, em teoria, a SAF é isso. Né? Só que aí também tem o outro lado. O torcedor falar que o torcedor é o cliente. Se ele é uma empresa, ele tem que atender o cliente. E é o torcedor. E tem razão. E também é aquilo. Ele ficar repetindo isso. Teve um torcedor que eu vi reclamando: vai ficar jogando isso na cara até quando? É meio que jogar na cara mesmo, é verdade. E ao mesmo tempo, assim, ele foi e comprou. Então, porque quis, claro, ninguém forçou nem nada, então agora tem que atender. A torcida vai cobrar, é normal. A torcida quer ver o Cruzeiro campeão de novo e ainda entende que está nesse processo. Então, eu acho que vão ter calma ali. Eu não sou totalmente a favor da SAF, eu tenho minhas restrições, mas eu acho que no caso do Cruzeiro,
foi a melhor das alternativas. E eu acho que a torcida está tendo uma paciência bem justa, bem ok. Tá cobrando ali normal, no nível aceitável, completamente. Então, aí o Ronaldo também tem que ver, né? Ele, ele acabou de comprar, a primeira cobrança ele já tá reclamando, fica complicado. Só lembrando, ele comprou 90% da SAF do Cruzeiro, outros 10% são do Cruzeiro, ele pagou 400 milhões, vão ser diluídos aí ao longo de 5 anos. E desse dinheiro ele já tinha pago 40 milhões em dívidas, né, dívidas mais urgentes, e prometia 50 milhões de investimento a curto prazo. E se eu não me engano já foram até atingidos, né? Eu não tenho os valores certinhos das contratações, mas por exemplo, o Wesley, atacante veio do Palmeiras, foi 16 milhões, né? Então já entra uma parcela ali. E aí também tem o lado das cobranças das questões das dívidas. O Ronaldo fala que está sempre se acertando, que tem uma herança maldita, ele também usa bastante isso. Teve o acordo que não estava sendo benéfico para o Cruzeiro do Mineirão, então acabou acordando com o América para jogar na Independência, né? Tudo isso também entra na conta do dinheiro, porque fazia diferença, né? O Mineirão tem um custo alto para jogar, às vezes não compensava. Agora ele até chegou a negociar com o Pedro Lourenço, né, dono das redes Supermercados BH, a compra. O Pedro queria comprar 20% do Cruzeiro, o Pedro, que é um empresário cruzeirense fanático, já investiu no Cruzeiro mesmo, até no Galo, já fez ações de patrocínio. Então queria comprar, o Ronaldo ficaria com 70, ele com 20 e o Cruzeiro com 10, mas ainda não saiu essa negociação até o momento que eu procurei. Mas enfim. E tem a questão das dívidas que a empresa, a SAF, né, que gerencia a questão do Ronaldo em si, discordar de algumas coisas, como por exemplo, a dívida do Rodriguinho, que venceu no dia 23 de fevereiro, acho que foi dia 23 de fevereiro, alguma coisa assim, que eram 32 milhões da compra dele junto ao Pirâmides, né, do Egito. A empresa alega que é da associação do Cruzeiro. E o Cruzeiro alega que é da SAF, que compra. Eu não entendo disso, das leis exatamente, então não vou falar aqui porque seria responsabilidade, mas vendo de fora, me parece que se o Ronaldo comprou 90%, ele teria que assumir as dívidas, né? Mas, enfim, isso aí precisa de um estudo mais aprofundado para entender. E por último, o que eu falei dos reforços, né? O Cruzeiro trouxe aqui, eu tô com os nomes, 16 nomes, na verdade 15 oficiais, e o Marlon e o Richard seriam o 16º e 17º, mas até então não tinham anunciados, né? Então vou falar os outros. O zagueiro Neres, o Matheus Vital, o Rafael Bilu, o Igor Formiga, Ramiro, o Nicão, o Wesley, o Olisson, o William, o Reinaldo, o Matheus Davó, o Anderson, o Gilberto Gibagol, o Fernando Henrique e o Matheus Jussá. Esses foram os reforços. Tem muitos nomes aí que nem se destacaram tanto ano passado. Tem nomes que fizeram uma Série B razoável. E tem nomes que estavam escanteados em times da primeira divisão. Ou talvez não escanteado, mas o Matheus Jussá, por exemplo, não era um cara que atuava com tanta frequência no Fortaleza, por exemplo. Então, eu entendo o lado da torcida também. Eu acho que a direção está certa em fazer com responsabilidade as contratações, as questões das dívidas, mas a régua subiu e a torcida sabe disso e vai cobrar, porque senão vai brigar muito contra o rebaixamento até o fim, igual o Santos parece que vai, por exemplo. E o Cruzeiro tá demonstrando um nível um pouquinho abaixo, que a torcida, com razão, se preocupa para o Campeonato Brasileiro. Eu vou pegar aqui a notícia do Pesolano que eu falei antes. O Pesolano pede paciência na cobrança por reforço do Cruzeiro. Também só queria craque. E durante ele fala, eu posso querer o melhor jogador, mas o Cruzeiro não pode trazer. Ronaldo quer o melhor jogador, mas não pode contratar, porque é uma dívida muito grande. O torcedor quer craques. Eu também queria só craques, mas não vamos os ter. Eu falo de coração, o momento é esse. É um cara que tem muito. Ele completou depois. Primeiro que falamos, leva tempo. Os jogadores chegam em diferentes momentos, vai levar tempo. O importante é que falta um mês para o Brasileirão e há tempo para trabalhar. O Pesolano é um cara muito identificado, né? Aparentemente, com o Cruzeiro. A torcida gosta bastante dele. Eu também acho. Tem um trabalho fantástico. Então, é também tudo plausível. O que eu falei, tem o lado certo também da empresa. Dá para entender que tem que ir com os pés no chão, enfim. E aí o Ronaldo falou isso no sábado mesmo, né? Pós-derrota. Dia muito triste, que ele foi vaiado e criticado pela torcida, né? Ele estava lá na Arena do Jacaré, inclusive, para essa partida. E o que ele postou exatamente, está na tela, eu vou ler. Hoje foi um dia muito triste para mim, não só pelo resultado do campo, mas pelas relações de parte da torcida e imprensa.
Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital. A torcida também mandou ele tomar naquele lugar. Então, enfim, é isso. É o que eu falei. Eu entendo os dois lados. Entendo o torcedor cobrar, também entendo o Ronaldo defender o lado dele. Mas, desse caso, eu vou ficar mais do lado do torcedor. Fechou? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e comenta aí o que você acha da situação do Cruzeiro. Fechou? Até a próxima. Valeu!